Ai, ai, bora lá então começar o nosso Band Mulher. Pois é, para começar nosso bate-papo do dia aqui, eu recebo Lu de Paula, seja bem-vinda. Olá, eu que agradeço o convite mais uma vez. A gente que agradece, eu sempre tô enchendo o saco da Lu, porque eu falo assim pra ela, eu falo, Lu, aconteceu isso essa semana, vamos falar no programa? Que é legal, né, Sim. também alertar o pessoal, ou então acender uma luz aí de que algo não vai bem, né? Exatamente, e as pessoas estão cada vez mais adoecidas. É verdade, quando a gente fala aí, o assunto de hoje é síndrome do pânico ou transtorno de pânico. Já já eu vou te explicar o porquê que a gente está falando disso hoje, mas já quero começar perguntando isso. Síndrome do pânico, transtorno de pânico é a mesma coisa? É a mesma coisa, as pessoas se habituaram a falar síndrome do pânico, né? Mas é a mesma coisa de transtorno de pânico, sintomas, tudo é o mesmo, só a nomenclatura que muda um pouquinho aí. Ah, que bom então, porque quando a gente pesquisa aí até nas redes sociais ou até na internet, a gente vê das duas maneiras, né? Aí o que aconteceu? Qual foi o babado aí? A atriz Tata Werneck, coloca a fotinho dela aqui pra mim, está isso mesmo. A Tata Werneck, ela foi diagnosticada essa semana com Covid. Mas onde que entra aí o transtorno de pânico? Ela foi correndo pro hospital, passando mal, porque ela falou que ela tem o transtorno de pânico, né? A síndrome do pânico, e não é de hoje já. Então, quando veio o diagnóstico de Covid, automaticamente vieram todos os sintomas da síndrome do pânico, né? Então, o que pode ter acontecido nesse caso dela, Lu? Um simples, né? O simples não, mas o fato do diagnóstico de outra doença, ela já ficou nesse estado. Sim, que é uma das características principais de quem tem o transtorno de pânico, que é o medo de morrer. Ah, entendi. Então, uma das características, né, dos sintomas principais que o portador do transtorno de pânico tem é o medo de morrer. Então, provavelmente, né, por conta, inclusive, da perda do Paulo Gustavo, que era uma pessoa muito próxima, que infelizmente faleceu de Covid, pode ter acendido, então, esse medo de morrer. Ah, então, no caso, ela foi diagnosticada com Covid e já falou assim, vou morrer. Nossa. Isso. E ela também falou recentemente em uma entrevista que ela tem pânico de andar de avião. Ela deixou de ir para uma gravação, né, do Rio de São Paulo para o Rio de Janeiro, porque ela tinha nessa síndrome do pânico, ela tinha pavor de andar de avião. Então, o transtorno de pânico, ele nos impede até de fazer coisas do dia a dia? Ele impede fazer coisas do dia a dia. Nesse caso, né, ela tem o transtorno, já tem o diagnóstico. Por conta desse medo intenso da morte, quando ela entra no avião, pode acionar, então, esse gatilho de que é possível que esse avião caia, eu vou morrer, e todos esses pensamentos funcionais. E aí, ela acaba tendo um ataque, né, uma crise de pânico no avião. Em alguns casos, não se trata de transtorno de pânico, pode ser uma fobia específica aí relacionada ao avião. Não, eu só tenho isso quando eu vou andar de avião, então pode ser uma fobia específica ou de avião ou de altura, aí precisa ser investigado. No caso dela, né, como ela já tem aí, então, esse diagnóstico, muito provavelmente ela linke, então, o avião com a morte, o medo de morrer, um possível acidente que pode acontecer nesse sentido. Tá, então como que é feito assim o diagnóstico de transtorno de pânico? Não, isso daqui realmente é um transtorno de pânico, né, uma síndrome do pânico, e isso daqui não. Quais são os sintomas? Como que é apresentado isso? O transtorno de pânico, ele está dentro, então, dos transtornos de ansiedade, então ele é um transtorno de ansiedade, ele é caracterizado dessa forma, e aí vem vários sintomas, tanto físico quanto emocionais. Já vem, então, esse medo iminente da morte, um medo, uma preocupação que ela vem do nada, ela não tem um motivo específico. Então, ela pode sentir palpitações, ela pode sentir sudorese, ela pode sentir, tanto que muitas vezes inclusive, confundido com um ataque cardíaco, porque ela pode sentir um formigamento no braço, ela pode ter uma despersonalização, tipo, quem eu sou, onde eu estou, né, que lugar é esse, né, uma desrealização, não sei onde eu tô, ela pode se perder ali nos pensamentos, né, ter algum devaneio. E aí, isso pode acontecer uma vez, e aí é uma crise, que a gente chama um ataque de pânico isolado, mas se isso vem
por vários meses ou tem vários ataques repetidos, então a gente fecha um diagnóstico de transtorno de pânico. Perfeito. Ah, ele teve um ataque de pânico e não teve mais, só que ao longo do mês, né, veio um medo persistente aí de morrer, né, pensamentos de que eu posso morrer, eu posso pegar uma doença, alguma coisa pode me acontecer, também pode ser fechado um diagnóstico de transtorno de pânico. Entendi. Temos aqui até uma tela com alguns sintomas. Vamos ver aqui, olha. Falta de ar, suor frio, formigamento, zumbido no ouvido, tontura e fraqueza, palpitações e dor no peito, dor no estômago, até vontade de ir ao banheiro, olha só. Sim. Mas não necessariamente quem tem com alguns sintomas desse está com transtorno de pânico. A gente está falando que quem foi diagnosticado com transtorno de pânico pode vir a sentir esses sintomas numa crise. Não precisa ser todos, né? Acontecem vários, então, aliado aí, sintomas físicos com sintomas psicológicos, a gente fecha um diagnóstico. Muitas pessoas, como eu falei, que têm essa preocupação, como vem uma dor no peito muito forte e pode acontecer esse formigamento, elas vão fazer exames cardiológicos e aí vê que não tem realmente nada relacionado à parte do coração, tá tudo certo. Então aí a gente começa a pensar num transtorno de pânico. Perfeito, olha só. Primeiro intervalo do dia, no próximo bloco, a gente vai falar aqui se o transtorno de pânico tem alguma relação com ansiedade, porque a gente vê aí que os sintomas também são bem parecidos, né? Então a gente vai falar um pouquinho também aí de crise, de ansiedade e a gente vai falar de tratamento. Se você se identifica, se você tem transtorno do pânico, a gente vai te ajudar também. E aproveita o intervalo para mandar sua dúvida ou seu depoimento. Se não quiser que a gente revele o nome, a gente não fala o nome aqui, mas eu quero a sua participação, tá bom? Rapidinho a gente vai e volta. De volta ao vivo, Lu de Paula e eu aqui hoje falando sobre transtorno de pânico, né? Ou a famosa síndrome do pânico, como é mais popularmente conhecido, né, Lu? Sim. E quando a gente fala de síndrome do pânico ou transtorno de pânico, né? A gente tá falando de vários sintomas, a gente tá falando de que não é frescura, realmente é um transtorno, né? Porque tem muito disso. A pessoa fala, é frescura. A gente viu muito acontecer com cantores sertanejos também, a gente falou recentemente. Teve outra pessoa que você falou pra mim ontem, outro famoso. Vanessa Camargo. Vanessa Camargo, ela falou mesmo que ela tem também síndrome do pânico. Então, não é frescura, né? Não é frescura e traz um sofrimento muito grande para a pessoa. Porque, como eu falei, são crises que muitas vezes vêm do nada. A pessoa está ali, está trabalhando ou está programando uma viagem, alguma coisa, e de repente ela tem uma crise, ela tem um ataque de pânico no meio de um trabalho, alguma coisa assim, é algo que realmente ela não consegue controlar, não consegue lidar e muitas vezes ela não sabe nem do que, né? O que foi realmente que aconteceu, que desencadeou aquele medo intenso que ela sente. É justamente isso que eu ia perguntar. Quando alguém tem uma crise, não generalizando, né? Mas quando a pessoa tem uma crise aí de síndrome do pânico, realmente essa crise pode vir do nada? Eu falo assim, a qualquer momento, às vezes uma situação do dia a dia e acontece ali. Claro que em momentos de estresse, né, a pessoa já está adoecida mentalmente, ela fica mais vulnerável a ter aí uma crise, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, né, ou qualquer coisa nesse sentido, por conta até aí dos hormônios, né, do cortisol, hormônio do estresse e tudo mais. Só que, né, quando a pessoa ela já tem um transtorno, então ela tem uma predisposição muito maior de ter um ataque, uma crise assim em qualquer momento. Vamos tentar ajudar aqui alguns telespectadores antes da gente falar aí do tratamento. Olha só, boa tarde, Samara. Nossa família sofre muito. Tem uma irmã, depois que a gente perdeu a nossa mãe, ela tá sentindo tudo isso. É perigoso a pessoa também morrer? Me ajuda. Deixa eu ver quem foi aqui, deixa eu ver, não deixou o nome. Mas enfim, então passaram por uma situação, uma perda, né? A perda da mãe. Então uma perda desse jeito pode desencadear, de repente, um transtorno de pânico? Pode desencadear um transtorno de pânico, uma depressão e tantos outros aí problemas relacionados à saúde mental por conta dessa perda, por conta desse luto. Perfeito. Olha só, de Cornélio Procópio, não deixou o nome, mas está falando assim, tem um zumbido no ouvido que
tá me deixando muito apavorada. Tento me relaxar, mas não consigo. Não sei mais o que fazer. Mas aí, no caso, um zumbido no ouvido pode até procurar um especialista da área, né? Um médico de ouvido. A gente procura um otorrino. Que é um fato isolado, né? Isso, aí ele descartou que é algo né, físico, aí a gente vai pensar numa questão emocional. Verdade. Deixa eu ver, sou de Birigui. Ah, legal, olha, minha filha tem medo de dirigir, tirou a habilitação, mas não consegue pegar o carro. E ela foi diagnosticada com ansiedade. Inclusive, ela toma medicamento acompanhado de psiquiatra. Olha só, interessante. Então, nesse caso já é ansiedade. Qual é a relação aí da crise de ansiedade com transtorno de pânico? O transtorno de pânico, ele está dentro dos transtornos de ansiedade. Então, ele é um transtorno de ansiedade, né? Características aí, por isso que as características, os sintomas, eles são muito parecidos. No caso aí da pessoa que tem medo de dirigir, então a gente pode pensar numa fobia, né, específica, que é em relação... Tem que cuidar, de repente, para não virar um pânico. Sim, porque nunca mais conseguir, de repente, dirigir, quais são os medos, o que vem quando ela pensa em pegar o carro, né? O que envolve todo esse processo. Entendi. Então, além da medicação para ansiedade, a terapia, nesses casos, ajuda bastante. Perfeito. Falando nisso, já que a gente está falando em terapia, né? Como essa pessoa, a partir do momento que ela foi diagnosticada, né? E às vezes, muitas vezes é algo incontrolável, ela não quer passar por isso, ela não quer fazer isso muitas vezes em público, né? Não é uma coisa que a pessoa quer, a pessoa tá passando por esse problema, por esse momento difícil. E como que ela pode buscar ajuda, então? A pessoa ela fica muito vulnerável, né? Então, é buscar terapia, né? Com um psicólogo, uma ou duas vezes na semana, dependendo da situação, dependendo do caso. Aí, claro, vai ser feita uma avaliação e ver qual que é a melhor forma de ajudar essa pessoa. Então, terapia aliada em alguns casos com o uso da medicação, com a terapia medicamentosa também, um psiquiatra, e aí juntos para poder auxiliar essa pessoa para lidar com um transtorno de pânico. Perfeito. Olha só, a Patrícia de Manduri. Acho que é isso. Olha, cidade nova por aqui. Não conhecia Manduri. Boa tarde, Samara. Adoro você. Assisto todos os dias. Obrigada. Gostaria de saber se minha menina pode ter síndrome do pânico, pois ela tem medo de dormir sozinha e de ficar sozinha. E vai várias vezes ao banheiro. Tem alguma relação? Será? Parece uma ansiedade, né? Não sei a idade da criança, mas tem idades que são comum a criança ter medo de escuro, ter uma necessidade maior desse colo, desse carinho, desse afeto dos pais, uma necessidade maior de estar junto, né? Então, é algo, sim, para ser investigado, porque, assim, a gente tem que observar. Nós temos alguns sintomas, as crianças, os adolescentes, os adultos apresentam alguns sintomas. Quando isso torna um problema? Quando a gente começa a ter prejuízos por conta disso. Então, se essa criança começa a ter prejuízo, ela não vai no banheiro sozinha, ela não faz coisas sozinhas, então, temos um prejuízo aí, precisamos cuidar disso. É verdade. E aí a gente procura um profissional para poder fechar um diagnóstico. Perfeito. A mamãe acabou de responder que ela tem 10 anos. Olha aqui, tive uma crise no mês de abril. De lá pra cá, sinto muita queimação no peito. Então, já teve uma crise em abril. Continua aí com a queimação no peito, tem que procurar ajuda. Sim, é um sintoma importante esse daí. Deixa eu ver. A Rosicler de Avaré. Tenho tido muito tremor nos olhos, está cada vez pior. Ando perdendo muito sono, mesmo tomando antidepressivo. O que seria? E ela tá falando que eu sou uma simpatia, obrigada pelo carinho. Mas, olha, muitas coisas aqui pra gente conversar. Aquele olho assim, já tá um nível de estresse. Quem nunca, né? Aquele você tá assim, de repente o olho começa a tremer. Você fala, cala a boca, né, também. Isso, tudo, né? Quando chega movimentos nesse nível. involuntários. Então, aí já é hora de, além da medicação, claro, aliar aí a terapia, que com certeza ela vai ter um sucesso maior no tratamento. Perfeito. Só pra gente encerrar com chave de ouro, Lu, quando a gente fala, né, do transtorno de pânico, realmente pode levar à morte? A gente deve se preocupar em casos assim, né, mais graves, porque quando a gente fala de sentir todos esses sintomas, de realmente achar que vai morrer, de faltar o ar e tudo mais, e realmente pode levar à morte?
Não. 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 Por conta desses sintomas, não. Claro que a pessoa ela pode entrar num quadro depressivo, né? Pode Sim. acarretar em outras situações que daí sim pode ser que lá na frente ela tenha algum problema físico, realmente, problema cardiológico, alguma coisa que leve, então, à morte. Mas por Não ela ter necessariamente o todos transtorno. esses sintomas aí, por conta disso, ela não vai morrer, apesar do sentimento e da sensação ser essa realmente de que ela vai morrer. Dura em torno de 15 a 30 minutos a crise. Que parece uma eternidade para a pessoa, muito, né? E às vezes até um pouquinho menos, mas é uma eternidade, porque é um sentimento muito ruim. E outra coisa, terminar falando de empatia, né? A gente tem que ter empatia para com essa pessoa que sofre, né, Lu? E com certeza. tentar ajudar também, né? Esse é o nosso papel. Da melhor também. maneira possível. Verdade. Sim. Adorei nosso bate-papo, obrigada mais uma vez. Tem vários assuntos aí pra gente tratar nas próximas semanas. A gente fica sempre ligadinho aqui no que tá acontecendo no mundo dos famosos, né? Então, o caso aí da Tata Werneck, como tá repercutindo, transtorno de pânico, foi o nosso assunto aqui hoje. Até a próxima.